Olá, Paloma. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim, estou te ouvindo direitinho. Ah, que Tá me bom. ouvindo direitinho? Tá me ouvindo direitinho? Agora eu ouvi. Tá bom. Paloma, a gente já fez outra live, né? Você já fez outra live essa semana, na terça, com a Júlia, né? Mas eu gostaria de pedir para você se apresentar, né? Para quem está assistindo a gente, tanto agora no nosso Instagram e tanto depois no YouTube. Tá bem. Aí você quer que eu me apresente, foi o que eu entendi. Isso. Tá bem. Muito boa tarde, pessoal. Aqui é a Paloma. Eu sou doula, educadora perinatal, trabalho com mães já há 4 anos. E é isso, é a minha área maternidade. Paloma, hoje vamos falar sobre o quê? Então, a Pode gente vai explicar. continuar conversando sobre aquele assunto que a gente estava falando na terça, que é a gravidez na adolescência, né? Então, na terça-feira, para quem não estava aqui assistindo, ou para quem vai ver tudo no vídeo, na terça-feira a gente fala sobre como que acontece, por que que acontece tanto a gravidez na adolescência, né? Um dos motivos é a falta de fazer o uso correto dos métodos contraceptivos, fora realmente mal, gravidez. E aí, quando a gente fala nisso, a gente tem várias coisas para a gente falar, né, sobre como que é a situação social dessa adolescente, como que é a associação, como que é a questão da família, familiar dela, né, tem todas essas coisas que a gente precisa, né, para entender por que acontece, começar a fazer um trabalho maior de conscientização para evitar, né, mais a gravidez na adolescência. Nós ainda somos o país com um número muito alto de gravidez na adolescência e não temos muitos mecanismos de suportar. Então, partindo desse princípio, a gente chega numa questão que a gravidez na adolescência ela é um problema de saúde pública pelo fato de que as adolescentes elas têm mais risco de uma pré-eclâmpsia, de desenvolver anemia, problemas na hora do trabalho de parto, má formação fetal, então, assim, tem N coisas, né? E aí, trazendo isso para falar hoje também sobre a violência obstétrica, a gente também precisa falar de como que é o desafio, né? Tá, a menina ficou grávida, tenho 16, tenho 15 ou menos, e tô grávida, e aí? O que que acontece? Então, acho que a gente pode partir daí. Sim, com certeza. Quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, hoje, você me deu uns arquivos, uns links, né, de algumas matérias. E eu fiquei lendo e veio a coisa que mais me deu a atenção assim, foi aquele dossiê que você me entregou, sobre a violência obstétrica, né? Que é Isso. as mulheres, as meninas, as adolescentes que acabam sofrendo, né? De Sim. médicos. Você Sim, acha que Você acha que por causa delas serem, tipo, adolescência, elas não tiverem nada, elas estão na adolescência, você acha que é por causa disso que os médicos tratam elas de um jeito talvez diferente, assim, vamos dizer, que acaba levando a violência obstétrica? sim, sim, porque a gente tem, assim, a violência obstétrica, ela, infelizmente, ela pega várias mulheres de várias faixas etárias. Mas as adolescentes, elas têm uma queixa, assim, os números são um pouco mais altos, né, e por vários motivos. E um dos motivos, inclusive, eu também estava lendo alguns outros artigos, uma coisa que chama bastante atenção também é a questão de que a sexualidade feminina, que é um tabu em qualquer idade, é um tabu maior na adolescência. Então, é como se as meninas fossem culpabilizadas por estarem grávidas, né? Tem essa questão que é uma questão até machista, e isso independe de quem é que está cometendo a violência, se é uma mulher ou se é um homem, é um ponto de vista ainda muito machista, que faz com que a gente penalize e culpabilize
garota que ficou grávida e que ela não fez isso sozinha, né? Mas aí olhar para a sexualidade dela é um tabu. Então, ela ser adolescente influencia sim em ela sofrer. E tem vários tipos de obstétrica que a adolescente vai passar. Sim. A gente vê que o Brasil tem um nível muito alto da taxa na gravidez, né? Na gravidez na adolescência, né? Essa taxa é muito alta. Porque aí, Deu uma caída. Tá precisando me ouvir? Então, tinha dado uma caídazinha e eu não ouvi tudo que você falou. Eu estava falando que a taxa de gravidez na adolescência no Brasil é muito alta. Isso. Comparada aos países do primeiro mundo, vamos dizer assim. E no país, em outros países do primeiro mundo, tem uma coisa diferente. A educação sexual. A educação sexual, aqui nos Estados Unidos tem, Dinamarca, países fortes, tem, né? Educação sexual na escola. Elas aprendem, eles aprendem sobre sexualidade na escola. Como a gente vê que, como no Brasil não tem isso, acaba que tem desvio, né? Tipo um quebramento nessa taxa, né? A gente vai triplicar essa taxa comparada aos outros países. Sim, sim, faz muito sentido. Inclusive, quando eu conheci você naquela palestra, né? E quando, por vivência, e assim que eu me formei, eu comecei a pensar que isso é um assunto que a gente precisa cada vez mais tratar nas escolas, né? Tratar essa questão da sexualidade. A gente tem que começar pela sexualidade, precisa se falar disso nas escolas. Realmente, os países desenvolvidos, eles têm uma taxa menor. O Brasil tem um número de gravidez na adolescência que é o número mais alto da nossa América Latina. Então, assim, nosso índice, apesar de já ter caído, que a gente está sofrendo, graças a Deus, uma diferença, uma queda nos números, mas ainda são números muito altos. Mais de 500 mil bebês por ano nascem filhos de mães adolescentes, né? E é como você estava falando, essa questão da educação sexual ser forte, né, nesses países mais desenvolvidos, eu acredito muito, como mulher, como mãe, como doula, cidadã, que a educação sexual nas escolas é um tema que ele é muito importante ser tratado. Entendendo que sempre deixar claro para as pessoas que têm alguma dúvida em relação a isso, que falar de sexualidade não é incentivar quem faça sexo, mas quando a gente tem um ambiente escolar propício, a gente consegue aprender mais, vai aprender de uma forma, às vezes, até mais técnica, né? Dá para ter, porque a gente tem professores de biologia, tem professores de outras áreas que podem falar uma coisa mais técnica, né? Sobre a função do nosso corpo, as funções, os nossos órgãos reprodutores, e falar também de bate-papo para falar do que acontece. Eu estava lendo agora há pouco um artigo, depois eu vou ver se eu mando ele para você, e estava falando assim nele, que aqui a gente não tem uma política, né, para fazer isso, mas a gente, graças a Deus, tem muitos professores que trazem essa temática para a escola. Então, algumas escolas têm esses debates, mas o fato de não ter esse debate, isso faz um problema, uma lacuna, porque as crianças, né, as adolescentes, passam bastante tempo na escola, e nas escolas, falar de sexualidade é normal.
é o que as crianças falam no recreio. Vai ser o papo do recreio, vai ser o papo dos coleguinhas que estão lá na turma. Entendeu? Não é uma coisa que não seja falada na escola. Então, se os alunos falam, é importante que os professores também tenham liberdade para poder falar, para poder trazer a discussão, trazer uma roda e vamos ver o que a gente pode fazer para minimizar. Sabendo que os riscos de gravidez para a menina, para a adolescente, entra no risco até de morte mesmo, que pode haver uma mortalidade materna, é uma questão de saúde pública, é uma questão de educação mesmo, da gente falar sobre isso e ensinar, né, falar sobre método contraceptivo, falar sobre, principalmente, manter esse canal aberto para que as meninas que acabam ficando grávidas por abuso tenham um lugar para falar, um lugar seguro para falar. Poxa, eu posso falar com a minha professora, eu posso falar na minha escola que alguém fez isso, porque a gente também tem uma taxa alta de gravidez na adolescência por abuso. A professora Marilé está falando que é para dialogar, né? Exatamente. É importante a gente conseguir trazer, porque se a gente consegue trazer esse diálogo para a escola com mais naturalidade, se a criança, por algum motivo, se a adolescente ou o adolescente está com dificuldade de conversar com os pais, pode ter uma confiança num professor, né? E a gente precisa também trazer isso para os pais, a gente precisa também trazer esses pais para a escola, para conversar junto com eles, porque, afinal de contas, é impossível a gente evitar que isso vá acontecer. Em algum momento da vida, eles vão fazer sexo. Né, os nossos filhos vão fazer, eu sou mãe, eu tenho um pequenininho de 8 anos e eu penso nisso. Vai chegar um momento que ele vai descobrir isso. A adolescência é a época de descobrir mesmo, é o momento que está, né, muitos hormônios, muitas descobertas. Então é um momento que vai provavelmente acontecer. Então, se a gente pode amparar para que aconteça de uma maneira segura e a gente evitar não só a gravidez da adolescência, mas também as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que a gente teve um aumento muito grande no número de adolescentes contaminados de 2018 para cá, com gonorreia, sífilis, doenças que já tinham contágio mais baixo. Pode falar. Não, eu só estou ouvindo, eu concordo totalmente com essa ideia. Porque a gente trazendo isso, a gente consegue abrir esse canal, né, para informação, gente, informação. E aí a gente tem um problema também com isso, Caio, com a gravidez na adolescência, a gente também tem uma evasão escolar. A gente também acaba acontecendo da gente perder essa adolescente, né? E muitas vezes a menina. Como eu citei antes aqui, a gente não pode deixar de lembrar que a sexualidade feminina, ela é muito tabu. A sexualidade feminina na adolescência é um tabu maior ainda. Então, quando as meninas ficam grávidas, muitas das vezes elas não encontram apoio familiar, aí às vezes não encontram apoio na escola, e elas deixam a escola, muitas vezes por falta de apoio, porque tem quem vai cuidar dessa criança depois, quando essa criança nasce, então ela acaba ficando em casa para tomar conta. Eu vi que tem 3 motivos que são assim muito falados por adolescentes para terem largado os estudos com a maternidade. Tanto o fato de não ter estrutura, né, que não tem a escola não tem como abrigar essas meninas, não tem como acolher essas crianças depois que nascem, não tem uma medida pública feita em relação a isso. Aí, às vezes, elas não têm também o apoio familiar, ou, às vezes, o próprio parceiro, o namorado, o marido, pede para que elas deixem de estudar, que já não precisa, e elas vão precisar cuidar da criança e vão trabalhar, e aí a gente também tem um índice maior delas deixando a escola. Isso também é uma coisa muito triste que a gente passa. Sim. Eu também estava lendo nesse artigo que você falou sobre depressão pós-parto, né? E acontece por causa disso. A falta de estrutura e de apoio, né? Tanto da escola e tanto do marido, do lado. Sim, a depressão pós-parto ela atinge mais as adolescentes e eu acho que isso vai entrar, a gente vai ter esse fator de ela não poder mais voltar à escola, não poder mais
ter esse convívio. E você imagina, uma menina dessa idade, né, uma adolescente, quando fica grávida, quando ela se torna mãe, ela passa por um amadurecimento físico e emocional muito rápido. Quando qualquer mulher, quando a gente acaba de ter bebê, a gente tem uma queda de hormônios, passa por várias mudanças e são muito bruscas. Então, a gente tem uma probabilidade maior de desenvolver um baby blues, que é uma tristeza materna, que é muito comum, e isso evoluir para uma depressão. Mas as adolescentes, elas têm um índice mais alto. Então, acredito que seja muitos fatores envolvidos. O puerpério, ele é pesado, é uma coisa que não é moleza, né? O período, assim, puerpério, o período que a gente acabou de ter bebê, os primeiros dias, né? Os primeiros 40 dias, o primeiro puerpério imediato, é muito puxado, sem dormir direito, sem comer direito. Então, se ela já perdeu esse convívio social, se ela perdeu esse convívio com a escola que traz para ela amigas, que traz uma saída, um passeio, né, ela perde isso muito bruscamente. E aí se vê ali com aquele bebezinho, tendo que lidar com essa responsabilidade de uma mulher adulta, de repente, ela pode acabar realmente desenvolvendo a depressão pós-parto. E eu acho que um bom caminho para a gente ajudar essas meninas é a gente amparar, é a gente apoiar, né? E é muito importante que nós, como sociedade, pensemos nisso. Não é porque a menina adolescente é a minha vizinha, eu não tenho parentesco com ela, que eu não posso me preocupar com ela. Eu posso e devo e preciso ajudar. E a gente precisa falar mais disso, a gente precisa abrir esse canal para elas terem suporte. Sim, com certeza. Eu estava vendo que você impulsa aqui no Instagram que você não precisa ser, como é que era mesmo? Você não precisa ser LGBTQI, sei lá o que mais, para defender a causa, você precisa ser preto, né? Para defender, né? Para não defender o racismo. Para ser antirracista. É uma questão de bom senso, né? Qualquer coisa que estava falando, é uma questão de bom senso. Se você tiver bom senso, você vai ajudar, né? Exatamente. Eu fico assim, eu estava falando isso hoje com o pai das crianças, que pra gente é até muito difícil quando a gente toca nessas coisas, porque a vontade, assim, não tem como não militar, não tem como você não falar. A vontade que dá é de gritar aos quatro cantos, assim, pelo amor de Deus, vamos acolher as pessoas. Vamos, né, num caso, por exemplo, gravidez de adolescência, no caso de maternidade, a gente vê que o nosso governo, o nosso país, ele quase não tem suporte para agregar as mulheres na sociedade depois que elas têm filhos. E sabendo que a gravidez na adolescência é uma coisa que a gente precisa olhar tanto, a gente precisa fazer mais do que estamos fazendo. A gente precisa conscientizar mais essas meninas, a gente precisa abrir mais espaços para elas e orientá-las, né? Quando você falou em violência obstétrica, a gente, quando grávida, isso muitas vezes, independente da idade. Oi, Cris, lindona, que bom te ver aqui. A gente, independente da idade, a gente chega para o pré-natal e muitas vezes sofre violência. E tem vários tipos de violência. Violência verbal, violência física. As meninas sofrem preconceitos, nós mulheres sofremos, dependendo da escolaridade, dependendo de onde você mora, da cor da sua pele. As mulheres negras, pretas, elas passam mais ainda por violência obstétrica. Então, eu fico olhando assim, como é que agrava, né? Mulher vai sofrer violência obstétrica. É uma mulher preta, ela vai sofrer mais violência obstétrica. É uma mulher preta e periférica, ela vai sofrer mais violência obstétrica. E o que seria isso? O que a mulher faz? Né? Como é que ela identifica? Então, a gente precisa cada vez mais orientar, ensinar, naturalizar, falar de gravidez, de parto, de puerpério, com mais naturalidade, né? Deixar o puerpério deixar de ser esse palavrão que a gente fala e que quase ninguém conhece, e ser uma coisa mais natural da gente falar, olha, a mulher ganhou bebê, ela está passando por N situações e ela precisa entender o que está acontecendo. E para evitar, muitas vezes, de passar por situações mais densas,
com informação. Então, a gente precisa começar para que elas possam entender quando elas estão sofrendo violência, o que o médico fez que é uma violência, e não só o médico, o enfermeiro, o hospital. Saber que ela não precisa se calar, ela pode denunciar, eu até anotei porque naquele dia a Júlia me perguntou, e eu falei só da ouvidoria, mas ela pode denunciar no Ministério Público Federal, ela pode, no SUS, ela pode denunciar a Anvisa, em caso de convênio, ela pode denunciar também para a ANS. Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa denunciar quando acontece, para que a gente consiga, com mais denúncias, com alguma coisa acontecendo, a gente começar a mudar esse cenário obstétrico. Sim, sim, sim. Na sua opinião, você acha que a violência obstétrica, ela acontece em todos os hospitais, ou ela tem, ou ela tem mais casos que aparecem na rede pública ou na privada? Isso é uma coisa que, conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo que, infelizmente, não tem muito essa escolha de bolso, não. Claro que na saúde pública a gente vai ver um pouco mais, porque a gente entra uma questão de, tipo, um efeito cascata. Às vezes o hospital não tem estrutura, são profissionais que estão desatualizados, às vezes eles já foram, aquela violência que eles estão praticando, eles aprenderam ela como sendo procedimentos rotineiros. Então a gente tem muita violência na rede pública, sim, mas a rede privada também tem. Muita. Uma coisa que é considerada violência, e muitas vezes as mulheres não sabem, eu também não sabia, é que a cesariana, quando indicada por vontade do médico, sem uma indicação justa, uma indicação verdadeira, ela é considerada uma violência obstétrica. E se você parar para pensar na quantidade de mulheres que acabam passando por uma cirurgia sem necessidade, porque o médico achou, porque ele quis fazer por algum motivo lá, não estava com paciência de esperar, apressou e tal. São muitas mulheres, elas sequer sabem que aquilo foi uma violência. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem muito em ambas as redes. Na rede privada, infelizmente, a gente não está imune à violência. A gente consegue minimizar, uma mulher consegue ter uma equipe humanizada, que ela conheça, que tenha tido boa referência. O fato de ter uma doula também, às vezes, não é que a doula impeça que aconteça, porque a gente não consegue impedir, mas muitos procedimentos têm que ser feitos, muitas violências podem deixar de ser cometidas quando o médico ali tem uma pessoa que sabe o que ele está fazendo e está vendo, um testemunho do que ele está fazendo. Eu não sei se a Júlia perguntou isso, mas eu vou perguntar para você. Como você conheceu essa profissão, a profissão doula, né? E como você, tipo, em que momento você chegou e falou, eu quero ser uma? A escolha é muito parecida com a de muitas mulheres. A primeira vez que eu li a palavra doula foi em 2010. Peguei a revista Crescer. E aí lá tinha um relato falando dessa profissional, né? Estava contando um relato de parto de uma mulher que mora na Barra da Tijuca, né? Que tinha tido parto humanizado, com acompanhamento de doula e tal. Eu achei aquilo o máximo, mas assim, a mulher mora lá na Barra da Tijuca, né? Teve uma equipe e tal, isso é porque pode, né? Porque tem dinheiro, não é para todo mundo. E passou, acabei tendo lucro. Na gravidez da Amaia, por intermédio de grupos de Facebook, eu conheci algumas doulas. E aí é que eu fui entender um pouco mais sobre a profissão. E eu tive uma doula durante a minha gravidez da Amaia Lise. E foi assim, eu chamo ela até hoje de
Miradoula, porque eu aprendi muito com as meninas da humanização, aprendi muito com as doulas sobre o respeito à mulher, sobre violência. Eu evitei algumas violências e sofri outras violências por ter doula, né? Algumas eu consegui evitar por ter conhecimento, já que eu tinha uma doula que me orientava. E outras vezes eu sofria, porque às vezes o médico fica assim, mas você tem doula, você sabe tudo, né? Qual é a sua escolaridade? O que você sabe para estar falando isso? Então, mas assim, o fato de eu ter sido tão acolhida, ter esse amparo durante a minha gestação, né, da doula. Então, se eu estava com medo, se eu estava assustada, se tinha acontecido alguma coisa que eu estava com dúvida, eu corria para ela e ela me amparava, ela me orientava, né, me ajudou a fazer o meu plano de parto, esteve comigo me orientando o tempo todo. Então, assim, isso para mim foi um divisor de águas. Quando tudo acabou, eu falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero poder ajudar outras mulheres a parirem de uma maneira menos violenta. Né? Eu quero poder ajudar elas a ter esse papel da educação perinatal, que eu sou apaixonada, acho que é o trabalho mais importante que a doula faz, porque durante o acompanhamento, na hora do parto, pode acontecer da gente não fazer nada. Pode acontecer da gente estar lá só como uma figura que a mulher olha e tem certeza de que ela está protegida, de que está tudo bem, que ela tem força. Então, é um suporte emocional muito grande na hora, mas essa questão da educação perinatal, a gente conseguir levar a informação, conseguir desmitificar essas siglas, esses nomes difíceis que são falados, conseguir ajudar também no puerpério, sabe? Isso é uma coisa assim que me encantou demais. Eu falei, é isso. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de cuidar das pessoas, então tá tudo certo, ser a mulher que serve. Então, a doula é uma coisa que poucas mulheres têm acesso, né? A gente tem um aumento agora, né? A gente tá ficando mais popular a profissão, graças a Deus, e tem mais mulheres tendo acesso, mas ainda é baixo o acesso das mulheres de classe média baixa, né? As mulheres da periferia, as mulheres pobres ainda têm mais dificuldades de contratar o serviço de uma doula. E às vezes, por falta de conhecimento, ou por falta, às vezes, de condições mesmo de arcar. Mas você acha que deveria ter uma doula, tipo, na rede pública? Sim. No hospital público? Sim. Sim, eu acho. Eu soube de um modelo que tem, acho que é na Holanda, que tem as doulas já trabalham no hospital, né? E a gente tinha, eu não sei como é que ficou esse ano, que com a pandemia, com tudo que aconteceu, tudo ficou bem diferente. Mas a maternidade Herculano Pinheiro, ela tinha doulas voluntárias que ficavam nos plantões para recepcionar gestantes que iam chegar ali, não tinham tido acompanhamento de doula, mas que iam chegar ali e ter esse amparo. Eu acho, sim, muito importante, um sonho, assim, às vezes eu acho até que é uma utopia mesmo, de que a gente passe a ter nos hospitais doulas trabalhando, contratadas mesmo pelo hospital para estar ali e acolher as mulheres que chegam, porque é muito importante, sim, a gente precisa popularizar mais esse serviço, que é muito importante para as mulheres. Isso, nessa profissão, só pode mulher, assim, vamos dizer assim, ou pode homem também? Homem pode ser um doula, né? Até o momento a gente só tem mulheres, não temos homens ainda. Eu já até ouvi falar de um curso em São Paulo que teve um homem que participou, mas é porque ele queria acompanhar a esposa. A gente ainda não tem, assim, na profissão, os homens. É uma coisa, talvez porque é um momento muito íntimo da mulher, né? Então, assim, às vezes a mulher, ela vai ficar nua, a gente vai fazer massagem e talvez não fique tão confortável ser um homem. Então, a gente ainda não tem, por enquanto, assim, notícias de quando os homens poderão ou irão atuar nessa profissão. Entendo. Então, eu estava vendo também que você postou uma pergunta lá, para o pessoal mandar perguntas lá nos seus stories, lá, né? Isso. Então, teve alguma pergunta aí? Teve uma pergunta que eu acho que eu até
já falei dela aqui, né? Foi uma pessoa que me perguntou como que poderia evitar a violência obstétrica, como se faz para evitar. O primeiro caminho que a gente faz para poder evitar a violência é informar as mulheres. Então, assim, deixar que a mulher saiba todo o procedimento dela, todos os procedimentos que estão acontecendo. Com adolescentes é muito mais comum os médicos omitirem informação, né? Toda a violência que a mulher sofre com adolescente pode acontecer mais. Então é importante que ela consiga se informar. Então, porque quando ela se informa e tendo um plano de parto, tendo, se possível, o acompanhamento de uma doula, mas o acompanhante também, a família, ter esse respaldo da família e as pessoas estarem ali dando aquele apoio naquele momento de saber o que está acontecendo, é uma forma de se evitar a violência obstétrica. E se você não pôde evitar, se um dos médicos cometeu violência obstétrica e você não quis mais, as mulheres também têm direito de trocar de médico, né, de pedir para não ser atendida por aquele profissional. Ninguém é obrigada a passar, mas a primeira coisa que ela precisa fazer para reconhecer é ter informação, porque muitas violências obstétricas são cometidas quando o médico diz que está ajudando. Por exemplo, manobra de Christeller, que é uma manobra que o médico empurra a barriga da mulher para o bebê nascer. Muitas vezes isso é dito para a mulher que ele está ajudando, mas isso é uma violência, tem risco para a mulher, tem risco para o bebê, então não deveria acontecer. Episiotomia não deveria acontecer. Restrição de acompanhante, muito comum também, a gente ouviu falar, principalmente de adolescente que ficou sozinha durante o trabalho de parto, não deixaram o pai entrar, não deixaram a mãe do adolescente entrar, então assim, tem que ter informação para saber que tá tendo um retornozinho, é porque caiu. Tem que ter informação para poder identificar que isso é uma violência, porque se ela não sabe que isso é uma violência, está previsto em lei, ela não tem como se defender, né? Então, a gente precisa informar. Onde obtemos essas informações? A Marileia está perguntando. Tem um site, como é que é? Nudem. Eu não vou dizer que eu não acredito. Não. Nudem. Acho que é Nudem, mas assim, procurar, ela vai procurar, para obter informação do que é violência obstétrica, ela vai procurar ler artigos do Ministério da Saúde, cartilhas do Ministério da Saúde, cartilhas da OMS, que fala sobre as boas práticas de pré-natal, de assistência ao parto, procura saber mesmo sobre as leis de consentimento informado, a lei do acompanhante, a lei do recém-nascido ficar junto com ela. Então, assim, não pode dar um Google e jogar que você vai achar sites confiáveis. A gente já tem algumas profissionais que já trabalham na advocacia, no direito só com isso também. Então, assim, procura no site da Associação de Doulas do Rio de Janeiro, para quem está aqui no Rio, procura lá saber como se informar. Tem vários caminhos. Procura uma doula, ela vai informar também. E é assim, é pesquisando mesmo. Sim, sim. Paloma, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, nessa segunda live, novamente. Ada, eu que estou muito feliz de ter participado, eu adorei a iniciativa de vocês, mais uma vez eu parabenizo você, Caio, a Júlia, pela iniciativa linda de trazer informações, de conversar sem tabu, de abrir um canal, né, porque de alguma forma vocês abriram um canal de conversa, e as pessoas sabem que podem, tem lá o Insta deles lá, eles estavam falando disso, onde a gente pega informação, onde a gente aprende. Então, eu agradeço muito, muito por você estar dando voz para esse assunto que é tão importante. Então, Paloma, nosso tempo aqui já acabou. Vou chamar a nossa outra convidada aqui, a professora Marileia. Tá bem, obrigada. Tchau, gente. Tchau.